Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas você está no Bem Provável Podcast e hoje a gente vai falar de um negócio muito especial que todo mundo precisa. Eu vou começar com uma pergunta bomba aqui, ó. Você controla as suas emoções? Porque essa mulher que vem aqui falar um pouquinho pra gente, né? Mulher super especial, que eu tenho uma admiração gigante. Ela descobriu que o autocontrole é a liberdade. Eu vou falar hoje, junto com o meu amigo que está aqui, o encantador de clientes, o homem mais encantador de Cascavel, Paraná e, quiçá, do Brasil, Rodolfo Corbari. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Prazer estar com vocês aqui novamente no Bem Provável Podcast. E hoje estamos aqui com Elisete Amaral, que vai ajudar você, vai te dar ferramentas para você começar a controlar suas emoções ou dar continuidade, né? Quem sabe? Então, fica ligado que se você está no Bem Provável Podcast hoje, você controla suas emoções de uma vez por todas. Dá só um oi pra gente escutar sua voz antes de chamar o Bruce Buffer. Bom dia, bom dia! Eu sou Elisete Amaral, vou falar um pouquinho sobre as suas emoções, as minhas emoções e as nossas emoções, porque tudo é a sua história, a minha história e a nossa história. Animal, pode entrar, Bruce Buffer. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, it's time! Elisete Amaral, seja bem-vindo ao Bem Provável Podcast. Um prazer, uma honra estar com você aqui. Primeiramente, agradecer sua disponibilidade de tempo de poder estar aqui conversando conosco, se divertindo um pouco e entregando um conteúdo riquíssimo para a galera aí que está nos ouvindo. Tá? E eu quero começar com uma pergunta, e eu já vou direto pro livro. Um pouquinho antes. Quem é Elisete Amaral? Da onde Elisete Amaral veio? Como surgiu a gestão de emoções na sua vida? Essa pergunta aí foi estilo Chapelin, hein? Onde vive? Que come? Exatamente. Onde mora? Bem assim. Muito bom. Então, como eu falei, eu sou Elisete Amaral, nasci lá pequenininha em Barbacena, né? Aquela coisa toda. Nasci em uma cidade bem pequena, Tangará da Serra, agora está um pouquinho maior, Tangará da Serra, Mato Grosso. E desde então, a gente não tinha se mudado ainda, né? Porque família bem humilde e tudo. E 3 irmãos. Minha mãe sozinha cuidou da gente, que meu pai faleceu muito cedo. E como eu falei no início, é a minha história, a sua história, a nossa história. Por que eu falo isso? Porque quando você parar e avaliar a história da Elisete, pequenininha, numa cidade pequena, 3 irmãos, muita gente vai se identificar. Mas o que eu faço a partir dessa história? Que a minha mãe, viúva, cuidou de 3 filhos com 21 anos. O que eu faço a partir dessa história? Aí entra a gestão de emoções. A parte em que a minha mãe precisou ser forte para cuidar da gente, para que a partir daí eu entendesse que nada está perdido. Não é porque é difícil que é impossível. Então, assim, aí vem o nome do nosso livro, né? Os Improváveis. Você sai de uma cidade pequenininha e a partir daí você vai crescendo a partir do que acontece na sua história. Na minha história, eu passei por situações de violência sexual, não chegou a vias de fato, mas machuca. Uma criança de 8, 10 anos passar por uma situação dessa fica marcado na sua história. Tive uma gravidez muito cedo, 16 anos, eu fiquei grávida da minha filha. Não tive estrutura para cuidar dela. Isso me machuca bastante, porque uma criança cuidando de outra criança. E como a base familiar tinha sido um pouco difícil, fora do convencional, que são orientações e tudo mais, então, assim, eu não tive estrutura para cuidar da minha filha. Mas o amor estava ali. Eu só não sabia como passar esse amor para ela. E foi através da gestão de emoções, porque quando eu falo isso, é porque quando você entende as suas emoções, você para de brigar com a filha.
você para de cobrar coisas dela que ela não estava pronta para te dar. Então, assim, aí vem essa conquista. Aí vem essa parte que você vai mostrar que você era uma criança, não tinha condições psicológicas, emocionais, financeiras para cuidar, mas que você ama. Mas a partir do momento que você se controla, para que você possa passar isso para a criança. Porque eles também não entendem. Nós não entendíamos na época. E agora a gente só cobra, a gente só fala, exige um eu te amo de quem não aprendeu a falar. Então, por isso é que é importante entrar o controle das emoções para que a partir daí você resgate os 24 anos da tua filha que você perdeu. Por isso a importância da gestão das emoções. Caraca, olha só, e que denso, né? Um pouquinho só, você falou, acho que 4 minutos, 5 minutos, já tem um bocado de pergunta aqui. Porque nasce um monte de pergunta a partir dessas coisas que você disse pra gente aqui. E olha, tanta coisa. Você falou de amor, você falou de uma infância difícil, né? Uma pergunta que me veio. Você conheceu o seu pai? Sim. Seu pai? Meu pai faleceu, eu tinha 6 anos. Ele era alcoólatra e muito agressivo. Ele era mais de 20 anos mais velho que a minha mãe. Então, assim, daí já começa a desestrutura da minha mãe. Ela foi forçada a casar com ele. Então, assim, o meu pai era muito agressivo. Ele, por várias vezes, tentou matar a gente. Porque na hora que bebia, né? Sim, os 3 filhos e a minha mãe. Meu Deus. Aí ele tentava matar a gente. A minha mãe passava a noite na porta do quarto cuidando. Mas sobrevivemos. Eu me lembro de casos onde a minha irmã saía comigo correndo para esconder do meu pai. Então, assim, foram situações e situações que foram acontecendo. E quando ele morreu, isso veio como um alívio para a família. Tipo, tá, agora a gente vai viver pelo menos, né? A gente pelo menos está salvo. Só que aí entra a parte que a gente vai morar com a avó, que era uma outra bruxa na vida. Meu Jesus. E as pessoas falam assim, a parte da avó fofinha, eu não peguei a parte da avó fofinha, eu acho que a minha veio faltando esse botãozinho. Mas a partir daí você aprende muita coisa, né? Você aprende o que você não quer ser para o teu neto, o que você não quer ser para o teu filho, mas isso desestrutura uma criança. Aí até você encaixar tudo isso, para você começar a viver a história que você nasceu para viver, é um bom passo, é uma boa caminhada e não ficar buscando culpado. Nesse tempo, você não pode parar para buscar culpado. Porque se você for buscar, você vai culpar tudo. Deus, o mundo, o tempo. Mas e aí, o que vai resolver na tua vida? Nada. Por isso é que hoje a gente vê muitas pessoas tristes, sofrendo, porque elas param remoendo o que aconteceu. Quem perdeu... porque quem perdeu não foi eu. Quem perdeu foi tipo a minha avó, que perdeu de ter essa pessoa linda, como a gente brinca, né? Esse tudão do lado. Quem perdeu foi a minha avó, quem perdeu foi o meu pai. Então, assim, só que eles não podem recuperar mais. Eu posso. Sim. Eu ainda posso. Cara, o que eu acho... coisa que você falou... Fala aí. Não, pode falar. Não, eu vou falar. Vou falar para não perder. Vou falar então. Não vou falar, tá bom, vou falar. Sabe por quê? Porque eu sempre vi Nelisete, e eu não conheço essa história profundamente. Conheço algumas partes, assisti uma palestra uma vez, mas peguei já um bonde andando. Que você sempre teve uma força muito... eu não sei explicar, mas a gente olha para você e vê. E eu não sabia dessas coisas todas, tá? Mas, e aí, isso reforça uma teoria que eu tenho. Que, primeiro, a gente tem que ficar forte. Você não consegue perdoar se você não estiver numa posição de perdoar. Para perdoar, você tem que estar por cima. Você tem que estar mais forte do que todas as situações. Porque se a pessoa que está fraca, tá? Não me entenda mal, assim, mas fraca por quê? Por causa das circunstâncias. Esse tipo de história que você me trouxe é uma história, por exemplo, que pode enfraquecer as pessoas. É normal.
Por exemplo, você querer perdoar as coisas que aconteceram, ainda não sendo essa pessoa forte que está na posição de perdoar, você cria mais ressentimento, né? Você fica doido, né? E aí você se apega aos valores cristãos, por exemplo, né, ao pé da letra, e aí você tenta fazer, vou dar a outra face, né? Vou dar a outra face. Mas se você não tiver forte o suficiente, a outra face vai criar um ressentimento muito grande. E aí é um movimento interno que você não consegue lidar, você vai ficar doido, né? E eu sempre vi uma força muito grande em você. E eu tô vendo isso daí, né, na prática agora, né? Você falando toda a história, e a gente vê que você é super alto astral, né? Quem olha, você não imagina que passou por todas essas coisas. Animal, cara. Isso tá reforçando demais aqui as coisas que... Mas eu vou deixar o Rodolfo fazer uma pergunta. Só queria reforçar essa teoria. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Se não tiver em posição de perdoar, cara, você vai ser um perdão da boca pra fora que vai te machucar mais ainda, né? Aham. Não dá. E aí, é exatamente o que você falou. Você vai dar outra face, mas aí vai... Em vez de ajudar, vai bagunçar mais ainda, né? É que aqui na questão do perdão, só já aproveitando esse gancho aqui do Werner, o que é o perdão? Não é você falar para a pessoa, eu te perdoo, porque isso é mentira. Isso é algo que soa falso. Por quê? Ele vem no calor daquela emoção que ele foi criado. Você tem que perdoar o teu pai porque a Bíblia diz isso. Não, eu não tenho que perdoar meu pai. Eu não tenho que perdoar minha mãe por algo. Então, se você vai tentar resolver algo no calor daquela emoção, você não vai entender. Então, na minha opinião, Elisete, a parte que eu vivi, o perdão é você entender a situação, entender o contexto e, a partir daí, você ressignificar aquele momento. Então, eu não preciso falar para o meu pai que eu perdoei. Eu preciso mudar o meu comportamento, o meu tipo de vida, a forma com que eu atuo com as pessoas, a forma com que eu olho para a história dele agora, porque se ele descarregou em nós, foi algo que alguém descarregou nele também. Então, assim, tá certo? Não tá certo o que ele fez. Mas qual o entendimento que há 40 anos atrás ele tinha? 40 anos que eu tenho. Ele tinha muito mais. Qual o entendimento que ele tinha para isso? Então, aí é que está o detalhe. Você não buscar culpado, você não ficar falando, eu vou te perdoar. Não preciso falar. Eu preciso mudar a minha atitude a partir do momento que eu conheço a história, a partir do momento que eu estou vivendo. Isso, para mim, é perdão. Por isso é que eu sou a pessoa mais leve. Porque primeiro você tem que analisar o contexto, para depois você caçar a solução. Perfeito. E vendo você falar, Elisete, a frase que me vem à cabeça é: em toda situação há um aprendizado, em todo sofrimento há um aprendizado. Então, tu vê, né? É uma história, como o Werner falou, muito densa, é uma história complexa, mas você extraiu o melhor dessa história para refazer a sua caminhada, para não repetir o mesmo processo. E você comentou que é uma estrada longa, né? Até você reconstruir tudo isso, você estar forte para poder seguir em frente, vamos dizer assim. Qual foi o primeiro passo? Qual foi a primeira virada de chave que você entendeu que, eu preciso ressignificar isso aqui para que eu possa seguir a minha vida? Quando eu comecei a observar a minha filha falando eu te amo para todo mundo, e não falava para mim. Por quê? Porque eu não tinha conquistado. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a entender, porque assim, a situação de cuidar do meu padrasto, que foi ele que fez a parte da violência sexual, eu cuidava da minha avó, eu cuidava da minha mãe, mas a minha filha não tinha se encaixado ainda. Então, quando eu entendi que ela falava eu te amo para todo mundo e não falava para mim, eu estava nesse processo da cobrança. Eu cobrava, mas você não me ama, aquele drama, né? Que chega até a fazer poesia para ficar bonitinho, mas não resolvia o problema, porque ela não sabia fazer isso para mim. Então foi aí que eu entendi que se eu não mudasse a minha postura, se eu não desse esse primeiro passo, ela não sabia fazer isso. Ela não tinha essa orientação para fazer. Mas a partir do momento que eu mudei o meu comportamento, tudo começou a mudar no meu entorno.
tanto com a minha filha, com as pessoas que eu convivia, tudo, trabalho, tudo começou a mudar. Mas começou a partir dessa virada de chave. Eu quero o amor da minha filha de verdade. Eu não quero cobrar um eu te amo, não quero cobrar um abraço. Ela vai ter que vir até mim. E para isso entra a parte que o Rossandro sempre fala. Você não espera ser amado se você primeiro não for respeitado. Então eu tinha que conquistar esse respeito primeiro, para a partir daí ela chegar para mim de forma sincera, me dar esse abraço, me dar esse beijo, falar todos os dias que me ama. Então, assim, eu precisava conquistar o respeito dela. E não era brigando que eu iria conseguir isso. Que legal. Era por imposição, né? Sim, porque daí, tipo, você tem que amar porque é sua mãe. Claro que não. A minha mãe não fez nada para conquistar, então não tem que amar minha mãe. Sim. É uma frase muito forte que você falou aqui, que eu peguei: o amor é uma conquista. A gente nunca... quando é uma relação familiar, a gente nunca para olhar nesse ângulo de visão. Realmente por isso. É meu filho, eu preciso amar. É minha filha, é meu pai, é minha mãe, eu preciso amar. Cara, mas você precisa primeiro ser respeitado, se amar, né, o alto amor, para daí conquistar o amor do seu filho, do seu pai, da sua mãe, enfim. Isso faz total sentido. Eles vão pelo exemplo, né? Se eu não respeito meu pai e minha mãe, então eu não vou amar também, eu vou cobrar da mesma forma que ele cobra de mim. Vai ter aquelas briguinhas de dois adolescentes, sendo que esquece que uma tem 40, a outra tem 20. Então, assim, não pode ter essas briguinhas. Tem que ter o respeito, você chegar, falar o que você tem que falar, mas na hora de abraçar, você abraça, na hora de fazer o cafuné. Então, assim, só que também na hora de você falar senta e escuta, a pessoa vai saber sentar e escutar. Isso é respeito. E a partir daí vem a construção do amor. Legal. Perfeito. Isso responde uma pergunta que eu tinha colocado aqui para te fazer já. Você coloca numa parte do livro: estabelecer um novo comportamento é o caminho para superá-lo. Exatamente. É nisso que eu acredito. Se você está com o mesmo comportamento, repetindo as mesmas situações, as mesmas cobranças, como que você quer esperar um resultado diferente? Você não vai conseguir um resultado diferente. Ao contrário, vai entrar na parte que nós estávamos falando. Você está aumentando o ressentimento. Porque nenhuma cobrança, ela vem do mesmo tamanho que ela começou. Ela começa cada vez mais crescer, porque ela vai conseguindo mais elementos, mais situações. Então, se eu for cobrar de 40 anos atrás, eu não vou ter mais só a parte que meu pai tentava me matar. Eu vou pegar várias coisas desse meio, caso ele tivesse vivo, e jogar na cara dele a todo momento. Então, cada vez que você joga, cada vez que você fala, você está colocando um grãozinho de areia naquele problema. E aí, esse problema, menino, isso vira uma tempestade de areia tão grande que ninguém mais tem controle. Ele só vai mudando, tipo as dunas. Ele muda um desenho, ele muda outro, mas ele está ganhando força, ele está ganhando vida, porque você está alimentando, você está falando, você está brincando. Então, por isso é que a gente precisa mudar o nosso comportamento para que, a partir daí, você consiga resolver o problema, que é primeiro dentro, de dentro para fora. Nunca eu... se você quer aquela frase famosa, né? Se você quer mudar o mundo, muda a si mesmo, né? Quando você muda exatamente internamente, muda o entorno, começa a transformar. Não? Perfeito. Siddhartha Gautama, Buda. Caraca, muito bom, muito maneiro. Quando você fala de comportamentos, legal você citar o Rossandro Kinsley. O Rossandro é um cara que eu gosto também bastante. Ele fala de uma coisa chamada reintegração de posse afetiva. E integração de posse afetiva é justamente a mudança de comportamento. Porque o amor é uma coisa muito prática. O amor é a partir de atos. É o que você faz, e muito mais do que uma sensaçãozinha, um sentimentozinho. Demorei para perceber isso. Mas o amor é quando você lava a louça, por exemplo. Você lava uma louça aqui na casa, você arruma, você escolhe um vinho melhor para receber os teus amigos. Isso é tudo amor. Tudo isso, atos práticos, quando você se importa com outra pessoa, quando você serve da melhor forma possível, você vai para o seu trabalho, né? E aí você se entrega. Tem uma parte aqui do teu capítulo que você fala assim, essa é uma pergunta que eu ia fazer
né? Inclusive, Elisete, eu vejo que você se emociona quando você fala dessas questões, tá? Se tiver alguma coisa que você não queira falar, fica à vontade. Aqui a gente tá num bate-papo, tá legal? Mas você falou de uma luta, né, para a reconquista da família. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa luta, mas eu percebo que é justamente nesse caminho, né? Eu acho que a luta que você travou grande foi para ter essa reintegração de posse afetiva. E você fez isso muito a partir de atos, né? Enfim, de se colocar no campo, né? Se colocar no campo para buscar esse amor. Eu acho isso muito bonito, mas eu queria que você falasse um pouco dessa luta. Como que foi essa luta, assim, para você reconquistar a família? Você traçou uma estratégia? Você só foi indo, né? Você pensou antes nos atos de amor, vamos dizer assim, né? Para fazer com que sua filha amasse também. Porque eu tenho uma teoria que os nossos filhos, eles querem ser liderados por nós. Eles querem líderes. E tem que ser liderados. Mas eles precisam enxergar o líder. Eles precisam enxergar. Por isso que eu falo, fique forte primeiro. Fique forte fisicamente primeiro, né? E depois aí você vai começar a buscar ser bom. Antes de você querer ser bom, você precisa ser forte. É força. Trata de dentro e aí você começa a ser bom, né? E essas coisas, perdão, essas coisas estão acima, né? E você chega depois. Né? Você vê que o entrevistador fala bastante, né? Imagina, ele quase não fala, essa criatura. Essa parte do Rossandro, para mim, ele chegou assim através de um vídeo, que é aquele do micareta. Eu acho que é um dos que eu mais assisto na vida. Mãe, eu vou pro micareta. Não vai, não. Enquanto você morar aqui dentro, quem manda sou eu. Então, quem não assistiu esse vídeo, gente, depois a gente procura e coloca, porque é muito bom. Ele fala muito sobre isso. E essa parte da reintegração afetiva, ela realmente é por onde é o caminho. Você precisa começar por aí. Porque, assim, fala a verdade, quem vai entender que você deixar a tua filha com a tua mãe é um ato de amor? A criança não vai entender. A sociedade não vai entender. Todo mundo vai te cobrar. Mas é um ato de amor. O fato dela ter sido criada com a minha mãe não é que não me machucou, não é que não doeu, mas era amor a ela, que era o que eu conseguia fazer naquele momento. Mas assim, até para você conseguir explicar isso no futuro e dar o primeiro passo, é muito difícil. E eu não fiquei procurando estratégias, Werner, não fiquei procurando caminhos, eu apenas fui mudando um pouquinho a cada dia. Porque quando você ainda não sabe exatamente o que você precisa mudar, mas você sabe que você precisa mudar, se você ficar apegado a estratégias, a planos, você vai virar um robô. Então, simplesmente comece a colocar para fora o que você está sentindo, a forma como que você está começando esse processo de mudança. Como eu preciso chegar, na hora que ela chegar em casa, eu dou um abraço, não dou? Faça o que o teu coração está falando para fazer. Passa vergonha nela na frente da escola, porque filho começa a ter vergonha de pai e mãe, né? Do nada você aparece assim, passa essa vergonha na pessoa. Isso é você não ser robotizado, porque quando você se enche de regras, você volta para o primeiro ponto, que não é o amor, que não é aquela construção, é uma cobrança que eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Então, não coloque regras, apenas viva um dia após o outro. Ah, hoje não deu certo? Não tem nada, amanhã tem outro dia, amanhã você começa de novo. Então, não coloque regras, apenas comece a caminhada. Você pode ter certeza que as coisas vão acontecendo, você vai começando a mudar, você vai começando a sentir, e a partir daí, isso só tende a expandir, isso só cresce cada vez mais. Legal. Frase principal que eu peguei aqui, frase principal que eu peguei desse finalzinho, não coloque, assim, no resumo geral, não coloque regras, coloque amor. Exatamente. Porque senão você vai virar simplesmente um óleo. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Não! Aqui é família, aqui é humano. Uhum. E a gente sabe, gente, família todo dia tem um trem diferente. Hoje foi assim, mas amanhã ele vai fugir do seu script, amanhã ele vai estar diferente.
Então, a partir do momento que você muda a visão, que você coloca exatamente o amor, as coisas começam a acontecer. Maravilha. E aí reforça uma teoria que eu tenho, que primeiro você não precisa de estratégia, você precisa começar a fazer, depois você conserta o que deu errado, depois vem a estratégia. Primeiro você faz. Primeiro deu faz. errado, o que deu errado? Refaz. Para você não ficar preso numa estratégia que, né, se a gente for pegar isso e falam muito bem, né, o cemitério é o lugar mais rico do mundo, né? Tem muitos milionários que nunca deram o primeiro passo, porque ficaram só no planejamento. Então, acho que esse é o ponto primordial, assim. Dê o primeiro passo, depois você vê o que pode ser melhorado, o que não pode, mas primeiro comece. Maravilha. Que primeiro bloco, hein, pessoal? Rapaz, foi. Absurdo. Foi pesado. Emoções à parte, estamos aqui ainda. Fica aí que tem mais. E aí, tá gostando deste podcast? Tá animal, né? Animal com essa mulher que é pura força, pura resiliência e muita gestão de emoção, Elisete Amaral. E olha só, Elisete Amaral, ela está neste livro aqui, ó, Improváveis, a ação muda tudo. Para levar um pouquinho da Elisete, um pouquinho dessa gestão de emoção, um pouquinho dessa força toda que você está enxergando ou escutando no podcast. Imagina que você está lavando louça e você sentiu um comichão. Você falou, eita pega, preciso parar para ouvir isso daqui. A Elisete está aqui nesse livro, Os Improváveis, junto com outras 22 histórias incríveis, como a minha, como a do Rodolfo, como a da Elisete. E como a Elisete sempre diz, a sua história é a que vale. Que as histórias daqui e preencham a sua história, que é a história que importa, tá? Esse livro pode ser adquirido nesses perfis aqui, no meu perfil, @werner.bezerra, no perfil da Elisete Amaral, @EliseteEAmaral, e no perfil também do encantador de clientes, Rodolfo Corbari, tá beleza? Compre esse livro aqui, né? Adquira esse livro, aproveita o Black Friday, deve ter algumas promoções aí, né? Dá para levar para todo mundo da tua família. Todo mundo, papagaio, cachorro, até papagaio vai ler. Escuta o que eu tô te falando. Leva esse livro e não perde essa oportunidade. Tamo junto, vamos pro segundo bloco, que tem muito mais vindo por aí. Vamos lá, estamos aqui no segundo bloco. O primeiro bloco já foi pancada, né? Já tá meio né? Meio caraca. Já estão todos meus 11. Né? Estamos igual o Thiaguinho. Caraca, moleque! Né? Como diz o outro. Então, Elisete, você aqui fala muito de emoção, você fala de um método, né? O método IRV. Queria que você falasse um pouquinho dessa parte aqui. Você fala aqui no teu livro, né? No Improváveis. O método IRV, posso falar assim? É porque eu sou carioca. IRV. Nossa, desculpa aí, carioca. IRV. Você sabia que o carioca, por que ele fala assim? Por causa da colônia portuguesa, né? A gente se aproxima mais ao português de Portugal. E aí o português de Portugal, eles falavam assim, né? Ora, pois. Aula de história, gente. Mas método IRV, vou botar um caipiriz aqui, método IRV, identificar, ressignificar, viver e emoções, né? Que seria pra gente ter autocontrole, que seria a nossa liberdade de ação, e a liberdade de ação, você pode ter a liberdade de ação, inclusive, para amar, se a gente pensar no amor como um ato prático, né? Queria que você falasse um pouquinho disso também, e queria que você falasse também um pouco sobre uma mudança aí, né, que você está tendo na tua rota, né, e o quanto foi importante, enfim, uma pergunta já para você discorrer um pouquinho aqui. Mas vamos lá, a gente vai conversando. O método IRV, colocando caipirês, como diz bem o Werner. provável podcast também é cultura, hein, pessoal? Não, você viu, né? Você sai de emoções, você entra em história, daí você passa. A gente foi lá para Portugal, veio caipira. E tudo em fração de segundos, mas vamos lá. O método IRV, ele se encaixa em qualquer situação da sua vida. Por quê? Identificar quem sou, onde estou, por que eu tô nessa. Isso vai para tudo. Para o teu lado emocional, para o teu lado profissional, o teu lado pessoal, porque a tendência é você colocar as coisas embaixo do tapete. Porque você não quer falar sobre aquilo, você não quer olhar para aquele fato que te machucou. Já misturando o lado profissional, você não quer olhar que você está sendo um funcionário mediano, um funcionário medíocre.
Mas porque você aprendeu a fazer aquilo, você não pode mudar. Você não pode pivotar a tua carreira. Mas por que não? Quem falou que não? A partir do momento que você identificou que você está meia boca, trazendo agora as palavras diretas que você está meia boca, você passa para o nosso R do IRV, que você vai ressignificar aquela história, que você vai dar outro sentido. Isso, Viktor Frankl, ele traz muito claro no livro dele, Em Busca de Sentido, que para a gente ter uma vida que vale a pena, para a gente ter uma vida que faça sentido, ela precisa de um sentido. E se eu identifiquei que eu não estou tendo esse sentido, não importa a área, você identifica, você ressignifica esse momento. Ou seja, você dá outro sentido para aquela dor, para aquele trabalho, para aquele relacionamento, para a tua situação financeira. Então, por isso é que o IRV ele se encaixa em todas as áreas da tua vida. E viver aquele momento como se ele fosse o único, o mais importante da tua vida. E hoje nós estamos gravando esse podcast, como diz o Werner, não sei que horas você vai assistir, quando e tudo bem. No momento nós estamos gravando em meio a uma pandemia, que ela é cheia de incertezas. Então, se você não vive o seu hoje, se você não vive a plenitude de tudo que você nasceu para viver, qual a certeza que amanhã tu vai conseguir fazer isso? E amanhã já é um outro dia, já é o seu outro presente que você recebe todos os dias, que são as suas 24 horas, para fazer diferente. Então, e depois você vem a parte das emoções. Gente, emoção está em tudo. Emoção está na hora que você levanta, que você dá aquela topada no pé da cama. Ah, eu levantei, acertei a minha unha do dedinho miguinho na cama. Não tem o que eu vou fazer? Não tem. E logo de manhã, que você nem acordou ainda. Aí fazendo a pessoa... download da alma ainda, né? Tá fazendo, gostei dessa. E aí, o que você faz a partir daí? Você vai culpar o mundo inteiro por conta dessa topada logo cedo? Ou você vai entender que você levantou de olhos fechados, não tinha nem feito seu download ainda, e você vai começar a dar outro sentido para aquilo? Tá doendo? Tá. Mas não é machucando o próximo que eu vou conseguir resolver minha dor. Não é eu xingando o cachorro, o papagaio, o periquito que vai resolver minha dor. Então, assim, você viver as suas emoções é você dar outro sentido para ela. Às vezes você precisava daquela topada na cama para você acordar mais rápido, para você não se atrasar para o seu trabalho depois de sair correndo. Então a gente precisa completar mais rápido, porque a sua internet melhorou e vai fazer rapidão. Então, assim, a gente precisa identificar, ressignificar as emoções e viver cada uma delas. Você não vai conseguir esconder que você está triste. O Werner mesmo trouxe aqui no começo. Eu não consigo esconder que eu me emociono com a minha história. Mas isso faz dela mais sofrida, mais triste. Nossa, não, é a minha história. Isso você pode estar vendo na sua história. Isso você pode estar passando na sua história. Mas a partir do momento que você tenta esconder, você vai guardando. Você vai guardando. E a partir da hora que esse vulcão entra em erupção, você vai descontar na pessoa errada. Não importa a forma, gente. Quando eu falo de você explodir na pessoa errada, não é só momento de raiva, é momento de alegria também. Porque tudo em excesso, ela não traz o resultado desejado. Isso tanto para raiva, para tristeza, para frustração, para alegria, que teoricamente ser alegre é uma emoção fofinha. Mas toma uma decisão quando você está muito feliz para você ver o resultado depois. A chance de você falar, nossa, eu não precisava ter feito isso, é grande. Porque quando você está sob forte emoção, tende a tomar decisões erradas.
tende a tomar decisões que você vai se arrepender depois. Tanto Então, primeiro, emoções boas como controla. ruins, né? Exatamente. Porque quando você está feliz, você faz tudo. Você é o cara quando você está feliz. Aí depois que você para analisar aquele dia que você falou, caraca, como que eu vou fazer isso agora? Por que eu gastei tudo isso? Pra que eu gastei tudo isso? Então, assim, primeiro, controle as emoções. Primeiro, respira. É o que eu sempre falo. Tem o livro da Mel Robson, dos 5 segundos, que ela fala muito isso aí. 5 segundos você pode fazer muita coisa. Em 5 segundos você mata alguém, 5 segundos você abraça alguém, 5 segundos você toma essa decisão errada. Você salva a vida de alguém. Salva a vida de alguém. Então usa esses 5 segundos para começar a salvar de dentro para fora. Respira. Deixa aquela emoção esfriar. A emoção passa rápido, ela é segundos para passar. Aquele fervor da emoção, ela é muito rápida. Então, por isso é que usa esses 5 segundos a seu favor. Respira. O que os antigos falavam de você contar até 10, hoje nós precisamos contar até 1000. Só não pode ir de 2 em 2 para não chegar muito rápido. Vai mais devagar, vai de 1 em 1, às vezes meio, para você não adiantar muito. Mas isso é para você acalmar, para você não tomar decisões que você vá se arrepender depois. Perfeito. E aqui uma frase tua do livro aqui, Elisete, apenas lembre-se de respeitar o processo. Quanto o processo, a pessoa enxergar isso como um processo é importante. Porque às vezes a gente é imediatista, quer o resultado para ontem. Eu descobri isso, eu quero mudar, eu quero para ontem, eu quero, como você citou o exemplo da tua filha, se me permite pegar um exemplo. Eu percebi que eu não tenho respeito dela, que eu não tenho o amor dela, mas eu quero para ontem. Se eu vou com essa sede ao pote, ele quebra. E aí é pior, aí vem a questão do ressentimento, você dá outra face. O quanto o processo é importante em qualquer situação da nossa vida em si, né? Exatamente, porque tudo você começa e você tem um processo até para a gente ir estabelecendo estratégias, que foi o que nós também já tratamos. Você precisa começar, mas você precisa entender que eu comecei hoje, eu não vou ter o resultado amanhã. Isso a gente traz muito para exercícios físicos, né? O Werner não sei se ainda continua treinando para o Iron, né? Devagar, mas sim. Exatamente. Mas se você parar, você não vai chegar onde você deseja. E se você treinar na noite anterior, você também não vai ter o resultado que você deseja. Então, é você ter visão de longo prazo, mas agir no curto prazo. O que eu posso ir fazendo? E respeitar o meu processo. Porque Elisete é diferente de Rodolfo, é diferente de Werner, da Maria, não sei mais de quem. Tudo é diferente. O que uma pessoa viveu e pode olhar assim e falar, nossa, só isso? Eu passei por isso e tô bem. Você tá aí choramingando. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu processo. Então, a gente respeitar, entender que, não, isso não deu certo agora, eu vou fazer diferente. Por quê? Porque a minha vida é parar de me comparar com o outro. Se o outro fez, que ótimo, parabéns, que continue. Eu estou fazendo do meu jeito, do meu tempo. E isso, depois que eu comecei a fazer isso comigo, eu parei de olhar a grama do vizinho. Ah, sim, ele tá bem? Que ótimo! Ele tá fazendo o que ele gosta. Às vezes é algo que eu não gosto, mas eu quero fazer porque o vizinho tá fazendo. Eu quero fazer porque a outra pessoa deu certo. Perfeito. Mas você precisa respeitar quem é o Rodolfo. É esse que ele precisa respeitar. E entender que se você vai mais devagar, é o teu processo. É a tua conquista. É o teu momento. É aquele negócio, né? A grama do vizinho, ela tá sempre mais verde porque você sempre tá olhando pra lá. Enquanto você não cuidar da sua não fica verde nunca. Entendeu? E a sua tá morrendo. Exatamente. É porque a gente tá sempre olhando pra lá, né? Enquanto a gente não olhar pra nossa, não vai dar. Animal. Isso tem a ver com a tua mudança também de rota no 17? Essa parte de você não se comparar, né? De você
fazer do teu jeito, fazer o que... Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer também, né? Isso tem a ver, sim. Por quê? A partir do momento que eu identifiquei que não estou abandonando a gestão das emoções, jamais, até porque eu uso ela. Eu uso ela muito. Diariamente. Mas, nossa, o tempo todo. Então, assim, a partir do momento que eu identifiquei que eu já não estava me realizando, eu não conseguiria ajudar outras pessoas. Você só consegue transformar a vida de alguém a partir do momento que aquilo está transformando a sua naquele momento. Aí você consegue passar a verdade no que você está fazendo. Você consegue passar amor no que você está fazendo. E eu identifiquei que eu não estava feliz. Eu já não estava fazendo com o mesmo fogo, aquela mesma emoção do início. E eu mudei. Mas apesar de te ajudar, né? Apesar de te ajudar diariamente. Até porque a minha história já começa assim. Fiz técnica de enfermagem. Nossa, o que tem a ver técnica de enfermagem? Beleza, fiz técnica de enfermagem. Depois eu fiz contabilidade e administração. Mas por quê? O meu foco é trabalhar com pessoas. Então, não importa o que eu vá fazer, desde que tenha pessoas. Desde que eu esteja trabalhando para pessoas. Então, assim, e eu mudei para copy, para a parte da escrita, porque eu consigo chegar nas pessoas da mesma forma. Eu consigo estar com as pessoas, contar histórias é algo que muda vidas. Então, eu consigo trabalhar com pessoas, chegar em pessoas através da copy. Eu não preciso... E chegar muito mais fácil nas emoções dela. Porque imagina você pegar uma história, você já se conecta com aquela pessoa. Então, agora eu me identifiquei. Eu não quero estar no palco. Eu não quero estar na frente das câmeras. É nos bastidores que as coisas acontecem. É nos bastidores que eu vou conseguir atingir as pessoas da forma que eu quero, da forma que eu desejo. Através da escrita, através da gente estar aqui fazendo um podcast, que às vezes a pessoa está só te ouvindo, fazendo alguma coisa, mas algo chama a atenção. Esse é o poder da emoção que eu continuo vivendo, que eu continuo trazendo, que eu continuo falando, só que agora através da escrita. Através de você chegar e mostrar para a pessoa que uma história tem muito poder, para que a partir daí ela consiga viver a vida que ela deseja. Ah, copy é venda? Sim, copy é venda. A gente se vende todas as horas, todos os momentos, todos os dias. Desde a hora que você sai da tua cama, você está se vendendo. Mas é que a pessoa não quer admitir. Mas a copy, ela cria um relacionamento para a partir daí surgir a venda. O encantamento que o Rodolfo traz, para que a partir daí aconteça esse encantamento. Através da escrita, do relacionamento, daquela história que vai se conectando. Ao contrário de eu chegar para você frio e falar, esse celular aqui é tanto. Você não viu o valor desse celular. Você não viu o porquê que você tem que ter esse celular. Então a copy, ela constrói esse relacionamento. Anda muito junto com o encantamento. Com o encantamento. É a construção, o processo. Que é pessoas, exato. E aí, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, acabamos de falar do processo IRV, porque a Elisete acabou de contar da história dela, é o processo IRV na prática. Ela identificou que ela não queria o palco, ela ressignificou que ela não queria aquilo porque todo mundo estava fazendo. Ela está vivendo um outro caminho. E aí o último passo, que é as emoções. Ela teve que fazer a gestão das emoções dela, justamente para poder se aceitar nesse bastidor, vamos colocar assim. Né? Então, olha só, é o que você falou agora, né? Você só pode, eu anotei aqui, você só consegue transformar a vida de alguém se o que você está fazendo transformou a sua vida, só assim você passa a verdade. Então, o método IRV, você mostrou agora para todo mundo que está ouvindo, nos assistindo, que você utiliza e utilizou ele. Então, galera, quem está ouvindo, cara, esse podcast está riquíssimo de informação. Animal, Elisete. E tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Nesse livreco aqui. Tudo no nosso livro. Eu lembrei de uma coisa aqui, antes de eu passar uma bola pro meu parceiro.
porque é uma decisão muito corajosa, assim, né? De você trocar. Porque, assim, você falando com a gente perceberia que se você continuasse nesse tom aí da gestão de emoções, você ia chegar lá. Fato. Porque quando você fala, você domina, você viveu essas coisas, você fala assim, eu uso todo dia, né? E eu lembrei de um conto do Machado de Assis. Eu gosto muito dele, leio bastante ele. Chama-se O Homem Célebre. E aí fala a história do Pestana. E o Pestana era um cara que escrevia polca como ninguém. Ele era um músico. E aí as músicas dele de polca, ele era o cara mais conhecido de polca. Só que na verdade ele queria fazer música clássica, né? E aí no final do conto, o conto vai se desenvolvendo e o Pestana acaba morrendo. E a frase final é o seguinte: o Pestana ele morreu como muitos homens, bem com os homens e mal consigo mesmo. Quer dizer, porque a vida inteira ele fez polca, né? Polca era um estilo de música lá que ele fala, para outras pessoas, as pessoas paravam ele era muito famoso pela polca, mas ele não conseguia dormir, porque ele queria fazer música como Mozart, ele queria fazer música como Chopin, ele queria fazer música clássica, mas ele não conseguia aquela música, ele ficou entre aquela vocação. Existem várias outras coisas no conto, mas eu percebo que, assim, Elisete é uma pessoa que vai até o final da vida sem ficar de mal consigo mesmo e de bem com os outros, porque eu tenho certeza também que a copy, ou o que você for fazer, como você disse, né? Desde que eu trabalho com pessoas, né? Eu vou ajudar as outras pessoas. Eu acho isso muito lindo, queria deixar esse recorte aqui, né? Cada dia admirando você mais, Elisete, cada dia admirando você mais. Nossa, eu tô passada com esse final aí, viu? Essa mensagem, você ficou bem com todo mundo e ficou ruim com você. Você ficou infeliz consigo mesmo. E quantas pessoas nós não temos assim? Por quê? Vamos todo mundo, o efeito manada, vamos todo mundo para cá. Mas eu não quero. Por quê? Porque eu tô indo para lá por conta de dinheiro, por conta de status. O que é importante na sua vida? O que é importante para você? Porque nem sempre o que o outro está fazendo é importante para você. Então tenha coragem, tenha força de sair, de pegar a rota ao contrário, de começar a ouvir as pessoas te criticando. Nossa, você largou aquele emprego. O Werner aqui é funcionário público. Você largou aquele emprego concursado? Você é doido. A primeira coisa que falam pra gente. Doido é eu viver uma vida que eu não estou feliz. Isso é doido. Por que tem tantas pessoas sorridentes com o salário mínimo? Porque ela está feliz, e tem outros infelizes com milhões na conta. Quem está vivendo o seu propósito? É o cemitério, né, que o Rodolfo... É o cemitério. Fala. E aí vou vender um pouquinho a minha frase agora, meu peixe, né? A felicidade leva ao sucesso e não o contrário. Exatamente. Chopin, ele tinha um sucesso externo, mas qual é o verdadeiro sucesso? É quando você está bem consigo mesmo. Ele não tinha a felicidade, o sucesso interno, porque ele não estava feliz fazendo o que ele está fazendo. Então, muitas vezes a gente se apega à grana, às vezes a gente se apega a uma empresa, a gente se apega aos colegas de trabalho, mas a gente esquece de se apegar em quem é mais importante, nós mesmos. E quando a gente começa a transcender a nossa essência, quando a gente olha para dentro e traz a nossa essência para fora, é aí que começa a tua felicidade, é aí que começa o teu sucesso. E uma pergunta que eu fiz um treinamento esses dias, que é uma pergunta assim que dificilmente a gente se faz, e eu fiz um treinamento com a Mariana, com Y, e ela fez a pergunta assim: o que é sucesso para você? Às vezes, a gente está preocupado olhando a grama do vizinho e você acha que você não tem sucesso, mas você não tem a definição do que é sucesso para você. Então, se você parar e analisar o que é sucesso para você, às vezes você já é bem sucedido. Lógico, você quer mais, a gente quer buscar mais, a gente quer crescer mais. Isso é natural, isso é ótimo, porque o que não está crescendo está morrendo. Mas o que é sucesso para você? Deixa essa pergunta para você que está nos ouvindo, para que você reflita e coloque no papel. Tire 5 minutinhos para colocar no papel o que é sucesso para você. Às vezes você vai ver que você já é bem sucedido, você só precisa fazer algum ajuste aqui e ali para você continuar crescendo e evoluindo. Acrescentando rapidinho a fala do Rodolfo aqui, gente, é só para poder deixar claro. Quem sabe do teu sucesso é o teu travesseiro.
Porque a partir do momento que você entra para o quarto, você vai deitar com aquela cabeça tranquila, leve, ou você vai chorar porque você não está vivendo a vida que você desejou. Então, teu travesseiro sabe se você é uma pessoa de sucesso ou se você está vivendo uma vida imposta para você. Caraca. Uau, que isso? Travesseiro chamado consciência. Moleque. Exatamente. Porque é o melhor travesseiro, é a nossa consciência tranquila. Então, se você passou para o quarto escuro, você está bem, perfeito. Se você passou, você começou a remoer algo que você queria, que você desejava, que você... Nossa, eu poderia ter feito. Então, você não está tendo sucesso. É bom começar a repensar. Maravilha. Vamos Chegamos ao final do segundo bloco. Nós estamos com... Que isso? Tem palavras. Agora vamos para o terceiro bloco. Não é o bloco mais esperado pelas pessoas, mas é um dos mais. Só para pelos vocês apresentadores, é um dos mais esperados por eles. Para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, o terceiro bloco é um bloco surpresa. A Elisete não sabe o que a gente vai perguntar, então fica aí, que já já a gente volta com o terceiro bloco. Vai ser muito legal. E para você que está ouvindo o Bem Provável Podcast, nós estamos falando hoje com Elisete Amaral, uma das coautoras do livro Improváveis, A Ação Muda Tudo, onde eu sou um coautor, o Werner também é coautor, e esse podcast nasceu para você ter um contato mais próximo com o autor, com os autores desse livro. São 23 histórias que você pode ter na tua casa. Você pode ter um pouquinho mais da Elisete, um pouquinho mais do Werner, um pouquinho mais do Rodolfo, um pouquinho mais de mais 20 pessoas na sua casa para você ler e desfrutar. São 23 histórias de pessoas que viraram chaves na sua vida, assim como a Elisete está colocando nesse podcast. Que uma simples mudança de atitude interna fez a vida dela toda transformar. Você já imaginou 23 histórias que você pode ter na tua mão para que você possa mudar e transformar a sua vida? Histórias verdadeiras, histórias de pessoas que realmente estão fazendo a diferença nas suas casas, nas suas famílias e ao seu redor. Então, se você quiser adquirir esse livro, não perde tempo. Já compra para a esposa, para o esposo, compra para o pai, para a mãe, para os filhos, para quem você ama e para quem você também não ama. Talvez você mude a vida dessa pessoa e você passe a gostar dela. Então, para você encontrar esse livro, você pode encontrar no perfil da Elisete Amaral, no perfil do Rodolfo Corvari e no perfil do Werner.bezerra no Instagram. Lá a gente tem link na bio, clica lá, adquire o livro. E se você quiser tirar qualquer dúvida, quiser conhecer um pouquinho mais, entre em contato com qualquer um de nós três, que esse livro pode estar na tua mão, em qualquer lugar do Brasil. Vamos agora àquele bloco temido pelos nossos convidados, que eles não sabem o que vai acontecer. A gente joga a bomba e estoura no colo deles e a gente vê o que acontece. Rodolfo Corvari, você preparou aí uma pegadinha para essa mulher, não? Dá pra pegar? Preparei. Vamos ter que pegar ela, né, cara? A nossa meta é essa, né? Vamos lá, Elisete. Vou começar aqui, ó. Eu separei, como o Werner comentou antes, nos bastidores, mas para quem está nos ouvindo, é um bate-bola. A gente lança uma palavra, uma pergunta e você responde de forma bem rápida. Se não vier a resposta, a gente corta a cabeça e vamos para a próxima. Fechado? Dá pra você ver que é tranquilo gravar o podcast. Muito tranquilo, muito tranquilo. Então vamos lá, Elisete. Mudança. Importante, necessária e imprescindível. Emoções. É a mola propulsora da vida. Uau. Não vivo sem. Água. Felicidade para mim é blocos construídos a cada dia. Uau. Sua maior alegria. Um abraço quentinho. Um defeito. Seu. Falar demais. Todos nós, também sofro. Então, temos isso aí, a gente passa por isso também. Tamo junto, então? Nós vamos ter que montar o quê? O clube? Dos faladores que fala de... Eu não sei nem como é que esse podcast tá chegando ao fim, pra você ter uma ideia. Elisete, um sonho de criança. Transformar a vida de pessoas. Uau. E para finalizar, passar a bola pro meu querido parceiro, Werner,
se você pudesse deixar somente um ensinamento para sua filha, um só, qual seria esse ensinamento? Viva! Viva cada dia como se fosse o último da sua vida, mas não trazendo para o lado da música, trazendo para a sua realidade, fazer o que você gosta, da forma que você gosta, independente do que os outros pensam. Legal. Werner, segue daí, não consegui pegar ela em nenhuma aqui, agora tá na tua mão. Bicha é rápido mesmo. Copy. Emoção através de palavras. Marketing. Uau. Marketing somos nós. Eu me vendo, você se vende. As pessoas não compram o produto, elas compram o valor através do seu marketing, através da forma que você mostra. Família. Tudo na vida. A partir que você entende o valor da família, você para apenas de escrever bloquinhos dizendo família é tudo. Não, você vive a tua família. Você começa a transformar a vida de quem está próximo de você através do seu exemplo, das suas ações, das suas atitudes. Filhos. Só tive uma porque eu traumatizei. E outra coisa que eu traumatizei no sentido que, gente, eu não cuidei. Então, por isso é que eu parei em uma. Mas, filhos, é aquela frase clichê, é bênção de Deus. Mas essa bênção, ela pode ser derramada de várias formas. Através do amor. Filho é amor. Uau, bom. Maternidade. Como eu disse, eu traumatizei. Mas eu super incentivo. Traumático. Mas eu super incentivo que tenha filhos, gente. Vamos ter filhos. Maternidade é algo muito bom, porque ele começa através de um amor que você não sabe a carinha, aquele sorrisinho banguela que te desmonta. Então, a maternidade, ela tem o poder de transformar momentos difíceis em algo mais leve, através desse sorrisinho banguela. Tempo. Algo que não volta. Então, se você não vive o hoje no presente, amanhã já vai ser outro hoje. Então, para de deixar coisas para amanhã. O tempo, ele não volta e ele é cruel quando você tenta... aquela frase, você tenta matar o tempo. Você não está matando o tempo, você está matando você. Então, ele não volta. Viva o hoje. Um medo. Não ter um abraço. Não ter um abraço. De quem? Não ter um abraço. De todos. Meu aniversário, por exemplo, é algo que eu começo a avisar ele em dezembro. Eu faço em março. Eu não quero presente, eu quero abraço. Eu quero abraço, gente. Abraço quentinho é bom demais. Porque o abraço, ele já explica tudo. Você não precisa perguntar o que eu tenho. Chega em mim e me dá um abraço. Pronto, já acalma. Tá tudo certo. Beleza, então. A Elisete, ó, já sabe, né? Chegar no aniversário dela, não precisa nem dezembro eu começo a presente. avisar. Não precisa nem comprar presente. Qual que será que é a linguagem da Elisete do amor, hein? Toque físico ou toque físico? Tô desconfiado aqui, mas não consegui chegar no. Preciso na descobrir decisão. isso. Preciso descobrir. Elisete por Elisete Amaral. O amor que o dinheiro não pode comprar. Caraca. Legal. Impressionante. Legal. Legal. É isso. Chegamos ao fim. Gostou? Posso fazer a última para nós matar? Verdade. Vai lá, mata. Elisete, uma frase. Se você tivesse a possibilidade de colocar um outdoor em todas as cidades, todos os lugares do mundo, com uma frase sua, que frase seria essa? Você pode ser o que você quiser, desde que você controle as suas emoções. Uau! Você esteve no Bem Provável Podcast. Elisete, curtiu? Nossa, muito legal. E vocês dois são terríveis, né? Fica aí fazendo complô. Eu vou pegar agora. Não, agora sou eu. Gente, Ela foi vocês são rápida, ela escapou terríveis. de todas, né, velho? Escapou de todos. Foi muito bem, Elisete. Você foi muito bem. Já jogava futebol, né? Pode falar. Nesse bate-bola você foi muito bem. Seus maldosos. Elisete, onde que a gente acha nas redes sociais? Como é que a gente faz para ter um pouquinho de você, um pouco mais de você, seja no livro? Como é que a gente te acha, Elisete? Pra gente ir pro final.
No livro, que também está na bio, né? No Instagram, Elisete com 2E, Amaral. Elisete, tudo junto. Facebook, Elisete Silva do Amaral. LinkedIn, estou lá também. Então, assim, é o que eu falo. Eu estou a uma mensagem de você. Não importa para que lado você olhar. Se você abrir a geladeira, vai sair Elisete. Então, assim, vai ficar sem saber de mim se quiser. Mas eu estou a uma mensagem de você. Nas redes sociais. Procurou Elisete, você já encontra. Muito bom. Gostei dessa frase aí. Uma mensagem de você. Gostei. Vou pegar para mim também. Porque hoje é tudo internet, né? Então, assim, eu não estou a um passo de você. Eu estou a uma mensagem. Manda mensagem que a gente responde. Fechou. Perfeito. Legal. Gostou então, né, Elisete? Show maneiro. Nossa, maravilhoso. Eu também adorei. Podcast, hein? Também adorei, cara. Que isso. É isso aí. Elisete, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui e contribuir tanto com a galera. E para você que esteve no Bem Provável Podcast, obrigado mais uma vez pela sua audiência, por você ouvir o nosso podcast. E fica ligado que logo, logo sai mais. Valeu! Beijos! Valeu.